vocês? Olha só, a tia Cláudia está aqui porque nós vamos hoje ouvir um pouco da história sobre a proclamação da República. Vocês sabiam que durante muito tempo o Brasil ele foi uma monarquia? Mas tia Cláudia, o que é uma monarquia? Monarquia é quando é governado por um rei ou um príncipe, um imperador, né? O imperador. Então o Brasil ele foi governado por um rei e depois ele foi governado por um imperador. O nosso primeiro imperador nós aprendemos que foi Dom Pedro I. E depois veio o Dom Pedro II. Só que aí, galerinha, as pessoas não estavam mais gostando do governo de Dom Pedro II. E eles queriam uma outra forma de governo, porque aquela já não estava dando mais certo. E você sabe o que eles decidiram fazer? Eles decidiram, galerinha, mudar essa forma de governo. E aí, eles passaram a ser república. Mas o que é uma república, tia Cláudia? A república é quando ela é governada por um presidente. E aí, galerinha, olha só, o presidente, ele fica 4 anos no governo administrando um país. E foi assim que aconteceu com o nosso Brasil e até hoje é assim que acontece. A nossa forma de governo hoje é a república. Ela é governada, né? O nosso país ele é governado por um presidente. E nós conhecemos que é o nosso presidente, né? Nosso presidente é Bolsonaro. Mas você sabe qual foi o primeiro presidente que nós tivemos? E aí, você pensa aí, quem foi o primeiro presidente que nós tivemos aqui no Brasil? E como é que aconteceu para esse presidente, né, ele ser eleito? Como é que foi isso? Vocês sabiam, galerinha, que não aconteceu uma eleição direta como acontece nos dias de hoje? O que é uma eleição direta? É quando o povo participa, quando tem a participação do povo. Mas isso não aconteceu. Alguns militares daquela época, eles queriam tomar o poder, né, da mão do imperador Dom Pedro II, né, e passar a ser uma república. E foi isso que eles fizeram, galerinha. Na calada da noite, eles tomaram o poder e proclamaram a república no nosso Brasil. E aí, quem era que estava no comando era Marechal Deodoro da Fonseca. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi o primeiro presidente da nossa república. Foi Marechal Deodoro da Fonseca. E ele não foi eleito pelo voto direto, porque, como a tia Cláudia disse, não houve a participação do povo. E hoje, não. Hoje é diferente, né, galerinha? Quando nós queremos eleger, né, algum candidato, alguma pessoa para nos representar, nós vamos lá e votamos. O povo ele tem a decisão de votar e nós chamamos isso de voto direto. Por quê? Porque o povo ele participa da eleição. Você pode colocar quem você quiser lá dentro para poder te representar, beleza? Isso acontece também com os prefeitos da nossa cidade, o governador. Tudo eles são eleitos pelo voto direto, porque o povo é que vota para poder colocar eles lá dentro. Mas naquela época não foi assim. O nosso primeiro presidente, ele não foi eleito pelo voto do povo, foi pela Assembleia, tá certo, galerinha? Então a Assembleia é que colocou Marechal Deodoro da Fonseca lá. E aí quando o povo acordou, que viu aquela confusão, o que será que está acontecendo? Eles já tinham decidido que o Brasil não seria mais uma monarquia, e sim uma república. O pessoal deve ter ficado muito assustado, né, galera? Porque de uma hora era monarquia, que era governada por um imperador, e de repente no outro dia, quando eles acordam, tá aquela confusão danada e já é república, deve ter deixado a cabeça desse povo muito louco, né, galera? Mas foi assim que aconteceu a eleição para presidente aqui no Brasil, o nosso primeiro presidente, beleza? E quem foi o vice dele? O vice dele foi Floriano Peixoto, tá certo? Então, o nosso primeiro presidente da República foi quem? Marechal Deodoro da Fonseca. E ele não foi
eleito pelo voto direto. Ele foi eleito pelo voto indireto. Por quê? Porque não teve a participação do povo. Tá certo, galerinha? E aí, vocês entenderam bem aí como é que foi a República? Como é que aconteceu a República e por que nós comemoramos a proclamação da República? Vocês entenderam? É porque nesse dia, galerinha, foi o dia em que a República, ela foi proclamada, ela foi gritada para as pessoas ouvirem que o Brasil não era mais uma monarquia, né? Apesar do povo não ter participado, mas eles ficaram sabendo depois que o Brasil agora é uma república, que ia ser agora administrado agora por um presidente. E você sabe qual a diferença do presidente para um imperador, um rei? Sabe o que acontece? Porque o rei, ou imperador, ele governa a gente até a sua morte. Exatamente isso. Quando ele morre, é passado para o seu filho. E agora ele fica até a morte. Já na República não acontece isso. Ele fica 4 anos, né? E é o povo que coloca ele lá. Ele vai administrar 4 anos. Daí, se as pessoas gostarem do mandato dele, ele pode ficar mais 4 anos. E aí, depois de 8 anos, galerinha, ele já não pode. Tem que esperar um pouquinho mais para ele poder de novo se candidatar. Tá certo? Então, essa é a diferença de monarquia para república. A monarquia, ela é governada por um rei e um imperador que fica até a sua morte, tá certo? Já a república é governado por um presidente e ele fica 4 anos no poder. E depois ele pode também se ganhar a eleição novamente, se ele se candidatar novamente e ele for reeleito, aí ele vai ficar mais 4 anos, que aí passa a ser 8 anos no poder, galerinha. Vocês conseguiram entender a diferença de monarquia para república? E o nosso presidente da república, você conhece o nosso presidente da república? O nosso primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca. Agora, o nosso presidente atual é Jair Bolsonaro, não é, galerinha? E aí? Gostaram da nossa história falando sobre a República? Então, que tal se você fizer agora uma atividade? Vamos lá? Então, olha só, meu 4º ano. Nós vamos pegar agora a página 354 para a gente poder estar fazendo a nossa atividade falando sobre a República, né? A proclamação da República. E diz assim, galerinha, na página 354, olha só, nessa página aqui, onde nós temos aí, ó, o nosso presidente, né? O nosso primeiro presidente, né? Marechal Deodoro da Fonseca. O nosso primeiro presidente. Nós vamos fazer aí, ó, nessa página, a nossa atividade, beleza? Então diz assim, galerinha, olha só. Complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Então nós temos aí império, nós temos monarquia, nós temos república, depois nós temos povo e depois nós temos monarca. E aí nós vamos completar essa lacuna aí com a palavrinha que encaixa direitinho, beleza? Para dar sentido ao nosso texto aí. Então diz assim: durante o período imperial, o Brasil foi governado por quem? Um império? Por uma monarquia? Por uma república? Por um povo? Ou por um monarca? Qual a palavrinha que cabe aí? Membro da realeza. Descontente com o... Aí você vai completar de novo. Com o império? Com a monarquia? Com o república? Com o povo? Ou com o monarca? Que palavrinha vai caber aí? Muitos políticos militares e fazendeiros desejavam o fim da o quê? Da império? Da monarquia? Da república? Da povo? Ou da monarca? O que cabe aí? Coloca aí pra tia Cláudia, tá certo? Olha lá. E aqui tem assim, ó. E a instauração de uma nova o quê? Império? Uma nova monarquia?
Uma nova república? Uma nova povo? Ou uma nova monarca? O que nós vamos colocar aí também no Brasil? Essa insatisfação resultou na proclamação da República, que não contou com grande participação do Império, monarquia, república, povo ou monarca? Completa aí pra tia Cláudia, como é que vai ficar isso aí, galerinha? Então vamos prestar bastante atenção para poder completar direitinho aí, tá certo, galerinha? E depois a tia Cláudia quer que você faça uma pesquisa sobre Marechal Deodoro da Fonseca, o nosso primeiro presidente da República. Ok? Então essa é a nossa atividade de hoje, meus amores. Um grande beijo e fui! Tchau, tchau!